Meus irmãos, bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez quero deixar aqui uma palavra de meditação para o meu e o seu elevo espiritual. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo de número 2. Vamos ler a Bíblia, versículo 8 e o 9. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por este motivo. Amados, esta palavra é uma palavra muito maravilhosa. É óbvio que toda a Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa. Mas quando nos deparamos diante deste texto que Paulo escreve, falando a respeito da salvação, e é sobre este tema, que eu quero falar com você nesta manhã, que a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. A salvação, ela não é mérito nosso. Nós, por certo, não merecíamos por causa dos nossos pecados. Quem sabe você pode dizer, pastor, mas eu não tenho um pecado. Pois bem, a Bíblia nos faz entender, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8, ou melhor, capítulo 3, e o versículo 23, dizendo que todos nós pecamos e que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então não há como nós dizer que não temos pecado. E quando Deus olha para esta terra, Deus, ele não encontra um justo sequer. É o que Paulo também escreve na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10, dizendo que olhando Deus para esta terra, ele não encontrou ninguém que fizesse o bem. Salvação não é por meio das obras. A salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo. Deus, olhando para esta terra, ele observou que nós éramos incapazes de alcançar esta tão grande dádiva, a salvação. Então Deus, na sua magnificência, na sua excelência, Deus, ele projeta qual o meio que faria para que o homem, para que o ser humano, ele viesse a alcançar a salvação. Deus, ele planejou a salvação, o Filho, ele veio e consumou na cruz do Calvário a salvação, e o Espírito Santo, ele aplica ao nosso coração o convencimento, o arrependimento. Para isto, se faz necessário nós darmos lugar para o Espírito de Deus, para que a obra ela venha a ser concluída na nossa vida. Jesus, ele é o único meio que o homem possa alcançar a salvação. Não existe uma terceira opção, não existe um terceiro método, não existe outra forma para o homem chegar a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Ele disse no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue ter acesso a Deus, consegue ter a salvação a não ser por Jesus. No capítulo 10, e o versículo 9 do Evangelho de João, Jesus ele declara novamente dizendo: eu sou a porta. Todos quanto entrar por mim, salvar-se-á e achará pastagem. Então Jesus ele é o único meio que eu e você temos para alcançar a nossa salvação. Pastor, padre, bispo, o reverendo, nenhuma dessas pessoas pode salvar ninguém, mas somente Jesus.
O apóstolo Pedro, ele diz que só há um nome no céu, só há um nome no céu, ou melhor, Lucas escrevendo, né? Lá no livro de Atos, que só há um nome no céu, o qual o homem deva de invocar para ser salvo. E este nome é o nome de Jesus Cristo. Então Deus projetou, Deus olhou para a terra e viu a humanidade perdida, desorientada, sem conseguir achar o caminho. Então ele envia o seu Filho, desenfeitando sua glória, enviando Jesus sobre esta terra, sofrendo tudo quanto sofreu, como nós lemos nas Escrituras, que o próprio Jesus disse que era necessário ele sofrer, padecer, ser rejeitado pelos anciãos, ser crucificado, morto e no terceiro dia ressuscitar. Ele veio para fazer, ou seja, trazer a salvação para nós. E o Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Como João escreveu no seu Evangelho, no capítulo 8, dizendo que é o Espírito Santo. Então não é outra pessoa que vai me convencer, te convencer a aceitar Jesus como Salvador. É o Espírito Santo. Mas para isto é necessário que nós damos liberdade para o Espírito Santo de Deus nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Se nós não querer dar liberdade para ele, ele não vai nos forçar. Entenda isso. Temos que ser espontâneo. Temos que dar esta liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. Deixo esta palavra para a sua meditação, sua reflexão espiritual neste dia, terça-feira, 2 de março de 2021. Deus abençoa a sua vida.